Olá, seja bem-vindo a mais uma aula dos nossos temas especiais de língua portuguesa. Antes da gente começar a correção, então deixe-me só organizar aqui sua vida. Deixa eu só começar. Foi. Antes da gente começar... Travou. Peraí, só um minutinho. Pra gente marcar. Só um minutinho, foi. Antes da gente começar a correção, nós vamos corrigir as questões que começam aí neste material. Mas antes de irmos às questões, eu quero que você pegue uma folha de preferência que esteja aí junto a esse material, junto a esse PDF, e eu quero que você, comigo, aproveite os exemplos que eu vou colocar aqui, porque com eles eu vou relembrar o que é fundamental para você resolver as questões que virão na sequência. Então, pegue a sua folha, acompanhe-me nessa revisão inicial, copie as frases comigo, porque com essas frases nós vamos fazer um estrago na sequência aí resolvendo questões, tá bom? Então, eu vou começar aqui com grupos de frases. À medida que eu vou colocando as frases, nós vamos relembrando o que estudamos em relação a verbos impessoais, verbo auxiliar, locução verbal. Será que a locução verbal pode ter mais de 2 verbos? E quando ela tiver 2, 3 verbos, qual é o auxiliar e qual é o principal? Será que na locução verbal os verbos vêm sempre assim um ao lado do outro? Ou será que pode entrar uma palavra ali entre um verbo e outro? E mais, quando eu tenho uma locução verbal e o verbo auxiliar é verbo haver, esse verbo haver, ele é um verbo impessoal ou ele é um verbo auxiliar? Será que o verbo haver pode ser impessoal e auxiliar? Ou será que ele só pode ser uma coisa ou outra? É tudo isso que você vai organizar na sua mente agora comigo. Então, vamos começar aí com frases curtas. Vem comigo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar de revisão. Então, teremos aí uma revisão sucinta. Já se organizou? Já colocou aí uma folha em branco por perto? Então, com essa revisão, nós vamos aqui relembrar os pontos principais. Deixa-me só colocar aqui. Foi. Só um minutinho. Foi. Então, vamos lá. Deixa eu só um minutinho. Deixa eu só colocar em tela. Foi. Então, vamos lá. Primeiro grupo de frases, eu vou colocar com blocos de frases, tá bom? Então, serão blocos de frases e aí a cada bloco eu vou mandando os recados para você. No primeiro bloco, eu quero que você coloque aí: eu estou estudando. Eu estou estudando português. Então, eu estou estudando português é a primeira frase. E a segunda frase é... Não, esse é o primeiro bloco. Ó, e a segunda frase é: eu tenho estudado português. Então, copia aí essas duas frases pra gente... Serão aí pequenos blocos de frases. E a cada bloco deixa espaço que é para você poder anotar as coisas importantes que eu vou dizer aqui, tá bom? Então, nesse primeiro bloco de frases aqui, o que eu quero relembrar com você? O que eu tenho que lembrar? Primeiro, o que é locução verbal? Então, locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. Quando a gramática fala em locução, e a gente já falou isso em outros pontos na matéria, toda vez que a gramática usa a palavra locução, entenda que locução é igual a expressão. Então, no português, você vai ter a locução adjetiva, a locução adverbial. O que é a locução adjetiva? É uma expressão adjetiva. O que é a locução adverbial? É uma expressão adverbial. Locução verbal é a mesma coisa, é uma expressão verbal. Só que na locução verbal, você tem que entender que, como é que eu reconheço uma locução verbal? Como é que eu sei que isso aqui é uma locução verbal? Na locução verbal, eu sei que é locução verbal porque os verbos estão juntos, com o mesmo sujeito. Então, na locução verbal, o sujeito é o mesmo
para todos os verbos. Então, isso é o que caracteriza a locução verbal. Então, você vai colocando aqui os recados ao lado, recados que você não pode esquecer. Então, o que caracteriza a locução verbal? Locução verbal é o mesmo que expressão verbal, ou seja, não é um verbo só, são dois ou mais verbos. Dois ou mais verbos. Toda locução verbal é formada por dois ou mais verbos. Se for um verbo só, não é locução, é um verbo. Mas se você tiver dois ou mais, você pode ter 3, pode ter 4. A partir daí, de 2 em diante, aí você terá uma locução verbal. Tudo bem? Então, toda locução verbal deve ter aí pelo menos dois ou mais verbos. São duas características da locução verbal. A primeira característica da locução verbal, que você não pode esquecer, o primeiro recado é, vou colocar aqui o primeiro recado, são verbos que têm o mesmo sujeito. Na locução verbal, o sujeito é o mesmo. Então, isso deve ter ficado claro para você na aula passada. Tudo isso é revisão, tá? Mas eu estou aqui marcando que é para você não esquecer. O sujeito de estou é o pronome eu. O sujeito de estudando é o pronome eu. Veja que o sujeito é o mesmo para os dois. Para os dois verbos, o sujeito de tenho é o pronome eu. O sujeito estudado é o pronome eu, entendeu? Então, na locução verbal, o sujeito é o mesmo para todos os verbos. Isso é a primeira característica de uma locução verbal. Tem o mesmo sujeito. São verbos com o mesmo sujeito. Anotou aí? E a segunda característica, o segundo recado que eu quero que você lembre, é que o último verbo, ele será sempre chamado de verbo principal. O último verbo, ele é chamado de verbo principal. E ele estará sempre na forma nominal. Então, verbo principal, ele estará sempre na forma nominal, ou seja, no gerúndio, que é o NDO, né? No particípio, que nesse caso aí é o DO, o particípio regular, ou no infinitivo, tá bom? Então, o último verbo, ele é o principal. Adri, qual é o auxiliar? O auxiliar são os demais verbos. O último verbo é o principal e os demais verbos, os que sobrarem, porque às vezes você vai ter mais de 2. Os demais verbos são chamados de verbos auxiliares, tá bom? São os verbos auxiliares. Então, anote, confie em mim, galera que está assistindo ao vivo, convém prestar muita atenção agora, porque depois é assunto dado, assunto morto, assunto dominado. Daqui a pouco ele já vai ser dominado e a gente não fala mais nisso. Tudo bem? Então, olha aqui. Então, esse aqui é o verbo principal, que é o último, e os demais, nesse caso só há mais um, é o verbo auxiliar. Se houvesse mais, aí eu teria mais de um auxiliar, tá bom? Então, isso é o que caracteriza a locução verbal. Pronto. Então, esse é o primeiro recado. Por que eu coloquei esses dois exemplos aí para você? Porque o segundo exemplo, ele é uma locução verbal também, mas é uma locução verbal especial, que você vai ver depois comigo. É uma locução verbal que forma um tempo composto. É uma locução verbal que forma um tempo composto. Tá vendo isso aqui? Então, tenho estudado é uma locução verbal. Só que é uma locução verbal especial, porque é uma locução verbal, essa aqui, esse último exemplo aqui, de tempo composto. Ou seja, você vai estudar depois os tempos compostos, para você linkar os assuntos. Senão você fica achando assim, tempo composto, você vai ver que tempo composto é aquele formado de ter ou haver mais particípio. Todo tempo composto é formado de ter ou haver mais particípio. E aí você vai ver que todo tempo composto é uma locução verbal. Todo tempo composto é uma locução verbal. Porque ele é uma locução verbal formada de ter ou haver mais particípio. Senão você vai achar que tempo composto é diferente de locução verbal. Não. Então, entenda que há locuções verbais que são especiais, porque formam tempos compostos que você vai estudar depois comigo. O pretérito perfeito composto, o mais que perfeito, etc, etc.
Tá bom? Então, existem locuções verbais que não formam tempo composto, no primeiro caso ali, e existem locuções verbais que formam tempo composto. O tempo composto, ele é sempre assim, ó, você vai estudar isso depois, por isso eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para você lembrar que o tempo composto, ele é formado sempre por ter ou haver mais verbo principal no particípio, tá? Mais verbo principal no particípio. Tudo bem? Entendido? Foi. Então, esse é o primeiro recado que eu queria trazer aqui para você, que resume bem a aula passada. O segundo recado da aula passada, que eu quero saber se ficou claro na sua mente, é: você viu aí que locução verbal é um grupo de verbos que estão ali atuando juntos com o mesmo sujeito. Eles podem vir assim, juntos, mas eles também podem se separar. Então, entenda que pode haver coisinhas ali, preposição, pronome, entre os verbos, numa locução verbal. Cuidado! Então, olha aqui, vou passar a você o segundo recado. O segundo recado é, então, aqui eu vou te passar 2 exemplos e com eles 2 recados. Se eu digo assim, ó, tenho que estudar. E eu vou te dar 2 exemplos. Anote o segundo, ó. Vou colocar o temos agora. Temos que aprender a estudar. Vou até colocar um aqui ao lado desse, ó. Estou me acostumando. 3 exemplos curtos para você entender esses recados finais. Então, aqui você tem 3 exemplos. Tenho que estudar, estou me acostumando, temos que aprender a estudar. Qual é o primeiro recado que eu quero passar para você? O primeiro recado é, tá vendo isso daqui? Tenho que estudar. Isso aqui é uma locução verbal. Por que é locução verbal? Ora, esses verbos têm o mesmo sujeito. Ó, qual é o conceito de locução verbal? Ó, o sujeito de tenho é eu e o sujeito de estudar é eu. Então, eu é que tenho, eu que vou estudar. Então, o sujeito é o mesmo. Ó. Você sabe que locução verbal é um grupo de verbos que tem o mesmo sujeito. O último, olha como é que ela tem perfil de locução verbal. Ó. O último verbo é um verbo na forma nominal, está no infinitivo, tá vendo? Então, isso é uma estrutura de locução verbal, tá vendo? Tá vendo essa daqui também? Ó, estou me acostumando. Isso também é uma estrutura de locução verbal. Por quê? Por que é locução verbal? Olhe lá as 2 condições de locução verbal que eu te dei. Ó. Primeira condição, verbos que têm o mesmo sujeito. Ó. Eu é que estou e eu que me acostumo. Então, o sujeito é o mesmo. Além disso, repare como a estrutura é de locução verbal. Ó. O último verbo está no gerúndio. Ó. Então, isso aqui é uma locução verbal com verbo no infinitivo. E essa aqui é uma locução verbal com verbo no gerúndio, tá bom? Tá, então o que eu quero te passar aqui de primeiro recado? Primeiro recado que eu quero te passar é que pode haver elementos, qualquer tipo de elemento, preposição, pronome, elementos entre os verbos na locução verbal. Aí você pode me dizer assim, Adri, por que você está me dizendo isso, minha filha? Porque eu conheço a tua dúvida. Eu já vivi muito isso. E eu já vi muito aluno perder questão, porque falando assim, Adriana, a banca disse que era uma locução verbal, mas eu não achei que fosse locução verbal. Muito aluno que errou a questão porque pensou assim, eu não achei que fosse locução verbal porque os verbos não estavam lado a lado. Como assim? Eu posso ter elementos no meio da locução verbal. Elementos, eu posso ter um advérbio, eu posso ter um pronome, uma preposição. Nem sempre os verbos da locução verbal vêm coladinhos. Nem sempre eles vão vir coladinhos. É esse o primeiro recado. Pode parecer bobagem, mas muito aluno erra por isso. Então, nesse caso, o que eu tenho no meio da locução verbal? Esse que, ó, que é uma preposição acidental, depois você vai estudar comigo, isso aqui é preposição acidental, e aqui eu tenho esse me. Então, eu posso ter elementos ali, eu poderia ter um advérbio. Por exemplo, ó, estou, vírgula, hoje, vírgula, me acostumando com isso. Olha o que eu coloquei entre os verbos, advérbio, pronome, entendeu? Nem sempre os verbos virão coladinhos.
Pegou essa dica? E a segunda dica, que foi muito também de uma aluna, uma dúvida de uma aluna na aula passada, que foi transmitida ao vivo, a aluna falou assim para mim, Adri, quando eu posso ter uma locução verbal assim, com mais de 2 verbos? Pode, tá vendo aqui, ó, temos que aprender a estudar. Repare, isso é uma locução verbal? É. Olha a estrutura de locução verbal. O sujeito é o mesmo para todos os verbos. Ó, nós é que temos, nós é que vamos aprender e nós é que vamos estudar. Repare que o sujeito é o mesmo para todos os verbos. Então, fica essa dica. Numa locução verbal, você terá uma expressão verbal que pode ter 2 ou mais verbos. 2 ou mais. E não esqueçam, um outro recado que eu dei na aula passada, mas eu vou repetir aqui para ter certeza de que você anotou, é que quando você tiver 3 ou mais, só haverá um principal, só um, que é o último. O último verbo é o verbo principal e os demais são verbos auxiliares, ó. Todos os demais são auxiliares, porque só há um principal sempre, entendeu? Só haverá um principal, os demais são auxiliares. E na hora de flexionar, o auxiliar é que se flexiona. Mas qual auxiliar? O primeiro auxiliar que se flexiona, tá bom? Então, se você tiver, lembra que verbo auxiliar é aquele que carrega o principal nas costas. Lembra que nós estudamos? Verbo auxiliar, coitado, ele carrega o principal nas costas. O principal manda e o auxiliar obedece. Aí o verbo auxiliar carrega tudo nas costas. Quando você tiver 2 auxiliares ou mais, é o primeiro. O primeiro auxiliar é que vai carregar a flexão. E os demais serão auxiliares também, mas não vão carregar a flexão, tá bom? Então, dica aí, final desse segundo bloco. Dica final desse segundo bloco aqui. Ó, presta atenção, dica final. Ó, posso ter 2 ou mais auxiliares na locução verbal. 2 ou mais auxiliares na locução verbal, tá bom? Então, eu posso ter um só e eu posso ter 2 ou mais. Lembrando que principal eu só posso ter um, tá? Principal eu só posso ter um, que é sempre o último, tá? O último é o principal. E os demais são auxiliares. E é o primeiro auxiliar, ó, é o primeiro auxiliar é o que se flexiona. Deixa eu colocar aqui, ó, o primeiro auxiliar, o primeiro verbo auxiliar carregará a flexão. Carregará a flexão. Tá bom? Tá comigo? Entendeu? Tô trazendo detalhes, porque se a gente não entende os detalhes, a gente não consegue mudar de faixa. A gente fica sempre com as dúvidas de sempre, né? Ah, Adriana, eu não tô conseguindo resolver questão. Às vezes você não consegue resolver questão porque você tem dúvida de base, que você não resolveu. Coisinha boba que às vezes você fala assim, nossa, era só isso, pronto, aí evolui, tá? Então, tô trazendo aqui, Adriana, quantas frases serão? 400 e... Vai não, tá acabando, tá? Tá acabando. Tudo bem? Tá bom. Então, ó, eu vou para o terceiro e último bloco. Deixa eu pegar aqui um espaço. Terceiro e último bloco para a gente fechar as observações finais. Terceiro e último bloco. Que mais que eu quero... Não, são só 4, aliás, vou colocar 4, tá? Desculpe, mas serão 4. Que mais que eu quero relembrar aqui com você? A gente viu, lembra a história do verbo haver? O verbo haver, ele é um verbo que ele nem sempre é impessoal. E isso é uma coisa que você tem que levar debaixo do braço para a vida de concurseiro. Nem todo verbo haver é igual a existir. Existe o verbo haver impessoal e existe o verbo haver pessoal. Inclusive, nós falamos sobre isso, eu te dei exemplo de verbo haver pessoal. O verbo haver pessoal é aquele que tem pessoa, que tem sujeito, ou seja, pode ser o verbo haver quando for auxiliar, pode ser aquela frase que ninguém fala, mas que existe na gramática, que é eles se houveram bem na prova. Olha o verbo haver pessoal, ó, eles se houveram. Nem todo haver é o haver que não se flexiona. Há haver que se flexiona. E aí, preste atenção e anote aí. Quando o verbo haver, então vem aqui comigo para mais 2 frases. 2 não, 3. Ó, 3 frases curtas e com elas eu vou fazer um estrago. Ó. Eles hão
de passar. Eles hão de passar no concurso. Adriana, o que você está fazendo comigo aqui? Eu estou colocando 3 frases que com elas eu vou tirar todas as tuas dúvidas em relação ao haver como auxiliar. O verbo haver como auxiliar. Olha aqui, ó. O verbo haver, em todos os exemplos, o verbo haver é um verbo auxiliar de locução verbal. Ó, em todos os exemplos, ele é um verbo auxiliar de locução verbal. Copie esses 3 exemplos e com esses 3 exemplos eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Anote aí, essas 3 frases curtas, tá? Então, qual é o recado que eu quero passar com elas? Ó, eles hão de passar no concurso, hão de existir amigos e há de haver amigos. Então, venha comigo, ó. Eles hão de passar, isso é uma locução verbal. Você já sabe reconhecer uma locução verbal, né? Locução verbal são verbos que trabalham ali juntos. Ó, isso aqui também é uma locução verbal, isso aqui também é uma locução verbal, tá bom? Tá, existe um mantra na locução verbal, que diz assim, eu falei para você na aula passada, mas não custa nada anotar, que diz assim, ó, o auxiliar, anote um mantra para você não esquecer jamais, ó, o auxiliar carrega, coitado, ele carrega tudo nas costas, o auxiliar carrega a pessoalidade, esse mantra resolve, ou a impessoalidade do principal. O auxiliar carrega a pessoalidade / impessoalidade do principal, ou seja, o principal manda, o auxiliar obedece. O principal manda, o auxiliar obedece. Ó, resumo do mantra. Tem mantra e tem resumo do mantra. O principal manda e o auxiliar obedece. O principal manda e o auxiliar obedece. Então, você não pode esquecer isso aí, Adriana. Por que você me deu esses 3 exemplos? Ó, nesses 3 exemplos, o verbo haver aqui, ele está como verbo auxiliar. Quando ele é auxiliar, ele recebe ordens. Ele não manda nada. Ele recebe ordens. Ou seja, o principal manda, o auxiliar obedece. Se o principal for pessoal, se o principal tiver sujeito, Adriana, qual é o principal? O principal é o último, você já sabe isso, ó. O principal é o último. Se o principal tiver sujeito, o verbo haver vai carregar a flexão, a pessoalidade desse verbo. Se o verbo principal não tiver sujeito, ou seja, for impessoal você sabe, é aquele que não tem sujeito. Se ele for impessoal, o auxiliar vai ficar na terceira do singular, porque o auxiliar carrega a pessoalidade / impessoalidade do principal. Entendeu? Então é só isso que você tem que saber. Muita gente tem dificuldade com essas frases aí. Mas, se você souber esses mantras, você não vai ter problema com essas frases. É só você ficar ligado no mantra. É um mantra que diz que o principal manda, o auxiliar obedece. Quem é que vai passar no concurso? Ó, o principal é verbo pessoal? É, ele é pessoal. Se ele é pessoal, Adriana, o que é pessoal mesmo? Minha filha, eu não sei nem o que é isso. Tô tendo recaída. Ó, pessoal é aquele que tem sujeito. É aquele que tem sujeito. Coloca a colinha aí. Impessoal é aquele que não tem sujeito. Não tem sujeito. Tá bom? Então não esqueça isso não. É só você olhar para o principal. Se ele for pessoal, aí o auxiliar vai obedecer. Ó, esse é pessoal. Então quem vai passar no concurso? Qual é o sujeito? Sujeito, eles. Ó, eles hão de passar no concurso. Vamos ver o segundo exemplo. Hão de existir. É o principal que manda, é sempre o último. Ó, o principal, ele tem sujeito? Tem, ele é pessoal. O verbo existir é pessoal, ele tem pessoa, tem sujeito. Tá, qual é o sujeito? Qual é o sujeito? O sujeito é amigos, está posposto. Ó, o sujeito é amigos, ó. Hão de existir amigos. Então, ó, eles hão, ó, amigosão, entendeu? O sujeito é amigos aí. Então, o verbo haver é auxiliar, ele não manda nada. O verbo haver é auxiliar.
Entendeu? Agora, o terceiro exemplo, ele é especial. Terceiro exemplo é especial. Por que que ele é especial? Ó, vou destacar esse terceiro exemplo. Porque ele tem, ó, o verbo haver aqui, ele tanto aparece como auxiliar, como aparece como principal. Tá, como principal, ele é igual a existir. Quando o verbo haver é igual a existir, ele é o quê? Impessoal. Então, preste atenção aqui. Quem é que vai mandar nessa história? Quem é que vai mandar? O haver. O haver com sentido de existir não é impessoal. Não é impessoal? É. Então, quem vai carregar a impessoalidade dele? O auxiliar, que vai ficar na terceira pessoa do singular. Pegou o raciocínio? É isso. É isso aí. Dri, o que você está fazendo aqui com a gente? Eu estou fazendo um resumão para você de locução verbal, tudo que a gente aprendeu de locução verbal e verbo impessoal, para a gente poder resolver as questões agora, tá? Todos os recados finais que, porventura, tenham permanecido aí um pouco turvos, porque é muita informação e cada um tem seu tempo, né? Com muita informação, cada um tem seu tempo, tá? E aí, o último recado que eu vou te passar, fechou para fechar, anote aí. Então, Adriano, o que você vai fazer comigo agora? Agora eu vou te colocar o último grupo de frases. Com essas frases, eu vou matar qualquer problema em relação a verbo impessoal versus verbo pessoal, tá? Então, para fechar, verbo impessoal versus verbo pessoal, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui exemplos finais, anote aí, ó. Trovejava muito. Quando eu digo trovejava muito, é uma coisa. Quando eu digo, por exemplo, ó, vou colocar outra frase curta, ó, ele trovejou, sei lá, ele trovejou na reunião. Ninguém fala assim, entendeu? Mas você vai escrever porque isso cai em prova. Ninguém mais fala assim, né? Se você chegar por aí e falar ele trovejou na reunião, a pessoa vai falar, como assim? Vai entender até uma coisa nada a ver. Então, ó, ele trovejou na reunião. Tudo bem? Então, ó, qual é a diferença entre essas duas frases que você vai ver muito em prova, esse estilo, né? Qual é a diferença? A diferença é, quando você diz trovejava muito, esse verbo trovejar aqui, ele está como impessoal, porque ele está no sentido denotativo, que a gente chama de sentido lógico, denotativo. Ou seja, sentido lógico dele, sentido real. Então, ele aqui está como impessoal. Tudo bem? Diferentemente desse exemplo aqui, neste exemplo, temos o trovejar com sentido figurado, conotativo, que é o mesmo que figurado. Nesse caso, ele passa a ser pessoal. Então, nesse caso, ele tem pessoa, ele tem o sujeito que é ele. Ele é que trovejou na reunião. Então é importante você estar preparado para isso, porque as questões, as bancas gostam de fazer essa bagunça, né? Pegam o trovejar, o chover, esses verbos que normalmente são impessoais, e os toma como pessoais, e os usa num contexto de pessoalidade, no sentido figurado. Então você tem que estar ligado no contexto, traduzindo. Não pode ficar achando que todo trovejar, nevar, ventar, chover é impessoal. Que se vier num sentido figurado, não lógico, aí vai ser pessoal, tá bom? Então esse recado aí acho que você já pegou, é o que você vai ver nas questões que nós vamos resolver agora. E outra coisa que você não pode confundir, recado final, ó, agora eu vou fazer um estrago, hein? Preste atenção que com essas últimas frases curtas, eu vou tirar várias dúvidas suas. Preste atenção, ó, anote aí, uma ao lado da outra, ó. Ó. Ao lado não, vou colocar ao lado. Sair cedo. Tá. Saímos cedo. E saiu cedo. E
Saíram cedo. Coloque essas 4 frases curtas. Saí, saímos, saiu, saíram. Eu sempre tive essa dúvida. Quando é que é oculto, quando é que é impessoal? Eu tinha essa dúvida. Essa dúvida me acometeu durante muito tempo. E você vai ver que nas questões as bancas vão fazer esse estrago. Nas questões que nós vamos ver já já no próximo vídeo. Qual a diferença de verbo impessoal para verbo... Qual a diferença de oração sem sujeito para sujeito oculto? Entendeu? É disso que a gente está falando. Presta atenção. Presta atenção. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha aqui. Saí cedo, saímos cedo e saiu cedo. Junte essas 3 frases e elas têm a mesma lógica. A mesma lógica, ó. Isso aqui é sujeito eu. Sujeito eu. Eu saí. Essa aqui é sujeito nós saímos. E essa aqui é sujeito ele. Então, a gramática as coloca no mesmo pacote. Ó, se o verbo estiver na primeira pessoa do singular, ou na primeira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, nessas 3 hipóteses, sair, saímos e saiu, o sujeito não é oração sem sujeito, não é nada disso, não é indeterminado. O sujeito é oculto. Oculto. Sujeito, ou seja, existe sujeito. Existe sujeito. Sujeito é oculto. Ou, tanto faz você dizer elíptico. Entendeu? Sujeito oculto, sujeito elíptico, ou seja, é isso que você vai ver nas provas. Nesse caso, existe um sujeito. Existe um sujeito em todos os casos. Ó, no primeiro caso, o sujeito é eu. No segundo caso, o sujeito é nós. E no terceiro caso, o sujeito é ele. Ele saiu. Só que ele não aparece. Entendeu? Ele está oculto, ele está no contexto. Ele pode estar no contexto. Se a frase estiver num texto, você vai ver que ele pode estar contextualizado. Ou às vezes não, ele está só na desinência do verbo. Por exemplo, saímos, a gente chama de sujeito oculto, elíptico ou desinencial até. Desinencial é um nome que a gente também pode usar quando o sujeito estiver na primeira do singular e na primeira do plural. Desculpe, é muita informação, mas você vai ver que só com isso eu tiro todas as suas dúvidas. Então, presta atenção, não fique reclamando assim, triste, dizendo, Adriana, é muito detalhe, porque eu tô aqui, vou te dar uma paz. Tudo que eu colocar aqui é o suficiente para você não ser pego nas questões. Então, anote só mais isso. Anote só mais isso, ó. Veja, sair, saímos, saiu, sujeito oculto, elíptico. Ou seja, não é verbo impessoal, o verbo é pessoal, entendeu? Tem sujeito ali, só que ele não aparece, ele está oculto, elíptico. Dri, minha filha, isso é o mesmo que desinencial, Dri? Muitos alunos me perguntam, isso é o mesmo que desinencial? Desinencial são os 2 primeiros casos, quando o verbo vem na primeira do singular ou na primeira do plural. Quando ele vem na primeira do singular ou na primeira do plural, além dele ser chamado de oculto elíptico, ele também pode ser chamado de desinencial, porque ele aparece na desinência desses verbos de primeira pessoa. O da terceira pessoa não é desinencial, não. O último, ó, saiu cedo. Não é desinencial. Por quê? Porque na terceira pessoa a gente não sabe quem é, se é ele, se é ela. Quando você olha para o saiu cedo, ele não é desinencial o sujeito, ele é oculto. Ele é oculto, mas não é desinencial. Por que ele não pode ser considerado desinencial? Porque mesmo olhando para a desinência, saiu, o leitor pode ter dúvida. Quem? Ele, ela? Então, quando o verbo vem assim, ó, na terceira pessoa do singular, não é desinencial. Ele é oculto, elíptico e estará no contexto. No contexto é que você vai saber se é ele ou se é ela. Ó, vou até colocar aqui, ó, depende do contexto. Por isso que nas provas de bancas de alto nível, CESP, FGV, as bancas gostam de perguntar qual é o referente do sujeito oculto. Você vai treinar muito isso comigo, é ladeira acima.
Você vai ver nas questões do CESP, da FGV, que as bancas vão perguntar, da VUNESP, a VUNESP trabalha isso muito bem também, qual é o referente do sujeito oculto. Por quê? Porque quando o verbo vem na terceira do singular, o sujeito dele, o referente vai depender do contexto. Só dá para saber, por isso que ele não é desinencial. Por que ele não é desinencial? Não é na desinência que eu vou resolver, porque pode ser ele, ela, pode ser o menino, a menina, pode ser qualquer coisa, é o contexto que vai dizer. Olha que legal. E eu me lembro de que eu sozinha ficava sofrendo com essas dúvidas. Eu ficava, gente, o que é desinencial? O que é oculto? O que é elíptico? O que é impessoal? Entendeu? Então, Adri, você está me dizendo o quê, minha filha? Eu estou dizendo que é esse último bloco aqui, preste atenção, use aí todas as armas que você tem de cores. Esse último bloco aqui, tá vendo esse último bloco aqui? Esse último bloco aqui, esse último bloco, são exemplos de verbos pessoais, eles têm sujeito. Só que você, ou ele está oculto, ou ele é indeterminado, você vai ver. Não confunda verbo impessoal, ó, isso aqui é impessoal, trovejava, com essas situações. Senão você vai fazer salada nas questões, entendeu? Esses aqui são pessoais, eles têm um sujeito, só que o sujeito ou está oculto ou é indeterminado. Último exemplo, olhe para mim agora, é o último e eu vou te levar para as questões quando eu acabar aqui, ó. Último exemplo, saíram cedo. Quando você olha essa frase, saíram cedo, ela é diferente. Por quê? Porque aqui o verbo está não na primeira pessoa. Repare que aqui, ó, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, terceira pessoa do singular. Agora não. Agora é diferente, ó. O verbo está na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural, aí o sujeito passa a ser o quê? Não é mais oculto, é indeterminado. Indeterminado, tá? É um sujeito indeterminado. Podem ser eles, elas, os homens, as mulheres, não dá para saber quem é. É uma forma de indeterminar o sujeito. Entendeu? Entendeu? Ó, presta atenção, saíram cedo é um sujeito indeterminado. Quem saiu? Não se sabe quem. Não é oculto. Os outros eram ocultos, entendeu? Os três primeiros eram ocultos. Verbo na primeira pessoa do singular, sair cedo, saímos cedo, saiu cedo. Oculto. Oculto elíptico. Já saíram cedo é diferente. É diferente. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Outra coisa também que eu tinha dúvida, e que eu aposto que você já teve dúvida sobre isso. Não, Adriana, não tive não, que eu nunca pensei. Tudo bem, mas se você pensar, porque muita gente tem, né? Então, se você é como eu ficava sofrendo, querendo entender tudo. Cara, eu não entendia por que saiu cedo é sujeito oculto e saíram cedo é sujeito indeterminado. Eu não entendia por que esse é diferente desse. Porque, assim, esse é terceiro do singular e esse é terceira do plural. Eu sofria com isso. Falei, por que indeterminado é só na terceira do plural? Saíram. Tudo bem, eu entendo porque saíram cedo é indeterminado, porque podem ser eles ou elas, não dá para saber quem. Mas por que saiu também não é indeterminado? Eu sofria com isso. Até que eu entendi sozinha, me virando lá, lendo, eu entendi que o verbo na terceira do singular não é indeterminado nunca. Indeterminado é terceira do plural. Terceira do singular só é indeterminado se vier com a palavra ser, que é o índice de indeterminação do sujeito, você vai ver já já. Se não, se for terceira do singular sozinho, saiu cedo, o sujeito é oculto, porque ele é elíptico, porque ele estará no contexto. Quando você usa o verbo na terceira do singular, nunca é para indeterminar. Ele está oculto e contextualizado. Tipo, você começa o texto dizendo, João acordou, tomou banho. Aí lá na 10ª linha você diz, saiu cedo. Pô, esse sujeito não é indeterminado, o sujeito é João, está lá na primeira linha. É apenas um sujeito oculto. Então, eu entendi que, quando se usa na terceira do plural, o objetivo é indeterminar, dizer que alguém não se sabe quem. Mas quando é terceira do singular, não. Sempre se sabe quem. É que estará no contexto esse quem. O quem do saiu cedo estará sempre contextualizado. Já o quem do saíram cedo, não. Você não sabe quem é. Você não veja, é uma forma de você dizer que alguém não se sabe quem saiu. Entendeu?
Então, com isso, eu espero que você tenha anotado isso tudo e que você use essas frases toda vez que você tiver recaída, tá? Toda vez que você tiver recaída, verbo haver, impessoal, pessoal, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Conceitos básicos da língua portuguesa que, se você não souber, não rola. Você não consegue avançar. Tudo bem? Próximo bloco. Aí, sem perdão. O bicho vai pegar uma questão após a outra. Tá bom? Vamos lá.